sintam-se em casa, aqui é lugar para a gente aprender, então nada de vergonha, por favor. E como a Jácia disse, sempre fique de olho no certificado, é uma coisa muito importante. O certificado, como membro, faz sim muita diferença no currículo. Então, às vezes, se você for buscar uma vaga de emprego, o nosso certificado como membro tem um impacto muito maior de apenas que um certificado de participante. Então, sempre justifique falta, evite ao máximo faltar. E eu espero que vocês tenham um ótimo ano e venha com a gente, que é sucesso. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Alexandre, para ele se apresentar e a gente vai conversando. Qualquer dúvida, pode me chamar, viu? Pode ser por e-mail ou pelo WhatsApp. Pode chamar. Boa noite, gente. Estão escutando direitinho? Então, eu me chamo Alexandre, eu sou da coordenação do GES também, eu participo na parte do link entre duas instituições, porque agora eu estou na UFLA fazendo ciências biológicas e eu faço o link entre as duas instituições. É isso. Agora eu vou passar para o Jonas. Fala galera, meu nome é Jonas, eu sou diretor de marketing do GES. Eu não costumo aparecer muito não, porque eu sou bem tímido com câmera, sabe? Eu cuido dessa parte do Instagram, do Facebook. Inclusive, se algum dos membros ainda não seguiu a gente, segue lá, a gente está sempre postando muita novidade. Se alguém tiver alguma ideia de publicação, de postagem, pode mandar para a gente, que a gente está sempre lá atendendo o desejo dos membros, da galera que segue. No mais, eu desejo que todo mundo seja muito bem-vindo, tenha uma ótima recepção ao IF, né? Vida de calor não é fácil, mas é uma maravilha, vai todo mundo adorar rapidinho, vocês já estão super adaptados. E no que precisar, a gente está aqui para ajudar. É igual eu falei há um tempo atrás para a galera que tinha entrado por último, não existe dúvida boba, o negócio é participar. A gente está aqui para aprender todo mundo junto. Errar é normal, todo mundo erra. Ainda mais a gente que está aqui de mais tempo erra, os coordenadores erram bem menos, mas acaba que uma hora ou outra erra também, todo mundo erra. O importante é participar e aprender junto. Precisando, a gente está aí. Valeu. Agora eu vou passar para Clarice? Ariane vai Para apresentar Ariane. aí. Para Ariane. Isso. Ariane, vai que é sua. Boa noite, pessoal. Então, eu sou a Ariane, eu sou orientadora, né, do GES, estou na orientação junto com a Clarice. Eu sou veterinária de formação, me formei na UFA. Eu fiz o meu mestrado e meu doutorado com espécies nativas de peixe, então eu sou mais da parte de reprodução, né, trabalho bastante com isso, sempre com espécies ameaçadas e espécies nativas de várias regiões do Brasil. E tô aqui no GES desde que eu vim para Bambuí. Eu tô aqui no GES com os meninos, né, aprendendo com eles, a gente sempre aprende muito aqui. E quero que vocês se sintam à vontade, bem-vindos e bem-vindas, que vocês curtam essa participação, né, não como uma coisa, uma obrigação a mais para o meu currículo, para quando eu me formar, não é para quando ou, né, para o futuro, é para a gente aprender agora, viver esse momento da vida de vocês, que vocês vão conhecer pessoas diferentes, que têm vivências diferentes, então aproveitar esse momento de aprendizado, essa fase da vida de vocês, e contem com a gente aqui da coordenação sempre, né? A gente também gosta de ouvir, quer saber o que vocês estão interessados, o que vocês veem, o que vocês ouvem, né? Então, sempre é importante vocês deixarem a gente informados e também para a gente conhecer vocês. Então, depois, né, vamos ver as apresentações. E é isso, mas estou à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem e espero que seja uma noite agradável. Vou passar agora para quem? No meu aqui é a Fernanda. A Fernanda, gente, ela está acompanhando a reunião, só que o lugar que ela está é porque a Fernanda trabalha à noite, então ela ajuda e tudo, mas às vezes ela não consegue abrir o microfone. Mas a Fernanda, ela que ajuda na certificação, nas artes, a Fernanda é pau para toda obra. Vocês vão conhecer ela ainda. Agora a Clarice vai falar. A Clarice, então. Inclusive, Clarice, eu acho que antes de você falar, a gente podia pedir para os novos membros, né, se apresentarem para a gente. Então, quem quer começar? Pode ser a Larissa. Ela tá mais
confortável, aparentemente. Ela já está com a câmera com a gente já tem um tempo. Vai, Larissa. Estou super empolgada aqui me contendo. É muita novidade boa. Então, meu nome é Larissa, eu tenho 22 anos, estou no meu primeiro período de Ciências Biológicas. Ah, que bom, Larissa. Tomara que você aprenda muito com a gente e nos ensine também. Deixa eu ver. Com certeza. Deixa eu ver os novos membros, a carinha do pessoal aqui. Aí a Luana, que já deu a carinha aí. Vai, Luana, gostei da iniciativa. Oi, boa noite. Boa noite. Eu tenho 19 anos e, como a Larissa, eu também estou no primeiro período de Ciências Biológicas. Obrigada, viu, Luana, por estar aqui com a gente, principalmente por ligar a câmera. Espero que você goste muito do nosso grupo. Agora, quem não ligar a câmera não ganha certificado, tá? Tem essa regra. Tem esse requisito. Laura Semira. Oi, boa noite. Boa noite. Eu estou no curso de zootecnia, tenho 18 anos. Eu moro no Cerro, Minas Gerais. E estou muito empolgada também, porque eu acho que eu gostei muito do tema desse grupo, né? Animais silvestres, e estou bem animada. Ah, que bom, E a Laura. gente quer te ver, Laura. Ô, Laura, de onde você é? Eu não entendi, cortou para mim. Eu sou de Cerro, é um pouquinho longe daí. Do Cerro? Isso. Ah, Cerro! Ah, tá, do Cerro, do queijo. Para conhecer o campus, Laura. Oi, cortou? Está animada para conhecer o campus? Sim, muito, muito mesmo. Tomara que não demore, né? Eu estou bem ansiosa. Agora tem a Letícia. Letícia Isabelle. Oi, boa noite, gente. Boa noite. Eu tenho 20 anos, estou no meu primeiro período de medicina veterinária. Eu também estou muito empolgada com o grupo, porque eu sempre tive interesse em animais silvestres, sempre achei uma área assim, muito interessante, porque é muito diversa. Não que as outras não sejam, mas é porque eu me interesso realmente mais com isso. E eu sou de Esmeraldas, e também estou muito animada para conhecer Bambuí, porque eu nunca fui também não, principalmente o campus. Você vai gostar muito, prometo. Espero. A Luísa Cristo já se apresentou? Luísa? Oi, prazer. Eu sou Luísa, tenho 18 anos, sou caloura de zootecnia, eu moro em Petrópolis, no Rio, e estou bem animada. Eu não sei muito, mas estou aí para aprender sempre. Tenho certeza que você vai ensinar muita não, coisa. Luísa, ninguém tá sabendo de nada aqui também, não. Ninguém sabe de nada. Você veio de longe, hein? Bem longe. Você vai gostar muito. O restante, gente, nossos velhos de casa já, mas quem quiser ligar a câmera, se apresentar para o pessoal novo, tá mais que convidado também. Hoje acho que ninguém quer dar a cara a tapa. Ô, louco, gente, vamos lá apresentar o pessoal. Oi, gente. Hoje eu resolvi aparecer. Prazer, novos membros. Sejam muito bem-vindos. O grupo é ótimo. Adoro. E eu sou da veterinária. Estou na segunda turma, da turma da Jácia. E espero que todos gostem do grupo e possam acrescentar, tanto o grupo acrescentar para vocês e vocês apresentar para o grupo. A Maria é a maior puxa-saco que a gente tem. Entrou... com razão, porque é um ótimo grupo. Que bom, Maria. Entrou a Renata. A Renata está ajudando a gente na arte. Pode se apresentar aí, Renata. E tem a Débora, que também levantou a mão. Renata. Vai. Débora, você levantou a mão? Você quer se apresentar? Sim, eu sou uma das novas também do grupo.
Me chamo Débora, sou de São Roque, tenho 18 anos, faço zootecnia, estou no primeiro semestre. Então é para sua casa que a gente vai quando a gente for fazer trabalho de campo lá na Canastra. Lá que vai ser nosso alojamento. Vamos lá, gente, para conhecer as cachoeiras. Diga, Larissa, só que a gente está querendo ver seu rosto. Eu moro perto da Serra da Canastra também. Ah, então a gente tem um outro alojamento. Eu sou de Piuí, bem pertinho. Opa, vários lugares, gente. Que bom, gente. Jéssica, senti que você quer conversar com a galera, Jéssica. Não quer? Acho que eu sou a mais velha da casa, né? A Jéssica Eu sou da coordenação anterior à Jácia. É você e o Pedro. O Pedro também não abandona, não. Vai formar e vai continuar com a gente. Os dois mais antigos da casa. A Renata se apresentou pelo chat. Pessoal, ela deve estar com dificuldade para ligar o áudio. De biologia. Tudo bem, Renata. Clarice, a hora que você quiser. A mais velha do GEA sou eu. Tá? É verdade. Vocês não adiantam querendo tirar esse trono, não, que a mais velha sou eu. Aliás, eu participo, eu sou a Clarice, viu, gente? Antes que eu esqueça de falar meu nome, eu sou a Clarice. Eu também sou da coordenação do GEAS. Eu sou técnica de laboratório lá na veterinária, então ainda não tive oportunidade de trabalhar diretamente com os alunos e também não diretamente com os professores, porque eu entrei na pandemia, entrei em março, de março para abril do ano passado. Então, como servidora aqui no Instituto, eu sou nova também. Também sou caloura da biologia, sou veterinária, minha primeira graduação é na veterinária, meu mestrado e meu doutorado são na área de conservação e medicina da conservação de mamíferos, de médio e grande porte, e tenho uma história de amor com o GEAS desde que ele foi embrionário, assim, desde 2009, quando eu fiz meu estágio supervisionado aqui no setor de silvestres, quando eu estava acabando a minha graduação de veterinária. Ainda tinha alguns animais que hoje não tem mais, né, em cativeiro. Mas eu brinco assim porque eu tenho uma história muito longa com GEAS mesmo. Mas na coordenação, sou embriã ainda, sou caloura na coordenação. Mais alguém quer se apresentar? Ou a gente já pode começar o pau quebrar do dia de hoje? Se eu fosse vocês, no presencial, cobrava a Clarice os cursos de necrópsia e taxidermia. Eu já tenho 3. É verdade, nossa, dá para o próximo curso de taxidermia, o Jéssica, você vai fazer junto comigo. Nossa, você é velho também. A Jaça também, a Amanda, creio em Deus Pai, já fizeram uns 40 também. Não, na última vez, até em Iguatama, a gente foi com a Clarice. A gente foi. Tudo fedendo bicho. Nossa, que delícia. Meu filho, o GES tem uma tradição muito legal de trazer palestrantes de fora. Na época, eu ainda era palestrante de fora, embora meu marido já residisse aqui por muito tempo. Então, eu vim aqui várias vezes dar curso de dieta, mexer com cocô de bicho silvestre, para a gente achar as cabecinhas de formiga, para a gente achar umas escamas, fazer umas pegadas. Então, eu espero que no presencial a gente consiga voltar com essas atividades e trazer mais colegas nossos de fora também, que estão doidos para vir aqui, porque toda pessoa que vem no campus e dá curso aqui no IF se apaixona pelo GES, pelo campus, né, pelos cursos que participam do GES, realmente é muito bom, muito proveitoso. Então, hoje, essa nossa dinâmica de apresentação era para a gente marcar esse novo semestre, né, e no final a gente quer um tempo com vocês para a gente conversar sobre como que a gente pode guiar esse semestre, porque a gente acredita que a participação de vocês na sugestão de formas de atividade pode melhorar muito, né, enriquecer muito o nosso grupo. A gente tem enfrentado aí algumas dificuldades desde que a pandemia começou em se adaptar na forma de estudo, na forma de aprendizagem, né, na forma de ensino e em como manter o engajamento das pessoas. De certa forma, eu creio que o GES se deu muito bem, porque a gente manteve reuniões com bons números de participantes,
a gente nunca parou as atividades, então, assim, foi muito bom. Mas a gente ainda quer mais, né? A gente quer mais sugestões de vocês, então, no finalzinho, a gente vai deixar para isso. Então, como hoje é uma apresentação do grupo, e a gente começou na semana passada, 15 dias atrás, né, 2 semanas atrás, falando sobre as parcerias, né, do GEAS com, eu não sei se vocês que estão todos aqui assistiram, mas a gente conversou muito, teve uma conversa muito legal com as pessoas da região, né, que a gente está fazendo parcerias para a gente voltar com tudo aí nessas nossas atividades e sempre ter inspiração. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a atuação possível do GEAS dentro da localidade nossa, que é o nosso próprio campus, né? Então a gente vai falar sobre o que existe, né, de possibilidade de trabalho com silvestres hoje, quais são as dificuldades de se manter um setor de animais silvestres, né? Quais são as potencialidades, o que o nosso campus pode oferecer para a gente, principalmente quando a gente tiver possibilidade de fazer trabalhos presenciais. Então, a gente convidou, e eu vou aqui compartilhar minha tela com vocês, a gente convidou várias pessoas que fazem e fizeram parte da história do... Já está começando a aparecer aí, né? Já sim. Tá? A gente convidou várias pessoas, então, que fazem ou fizeram parte da história do criadouro de animais silvestres aqui do campus do FMG Bambuí, para mostrar para vocês, inclusive para os antigos membros do grupo, que também nunca tiveram acesso a essa história de forma bastante detalhada, né? Sobre como foi, como é e o que se pretende desse setor de silvestres aqui no campus. Então, eu vou mostrar para vocês um videozinho que a gente preparou com muito carinho para vocês, que vai falar sobre todo esse contexto do setor, beleza? Alguém só me dá um ok quando o som começar a passar, tá bom? O som tá passando direitinho? Não, tá sem som. E agora? Vocês estão ouvindo, não? Não, né? Não. Eu acho, Clarice, que você vai ter que tirar o fone, porque o som vai sair pelo... Tá. Deixa eu tentar começar de novo. Saiu ou não? Tá. Tá baixo, mas tá saindo. Tá baixinho. Meu nome é Juca Bahia, eu sou ex-professor dessa escola, recentemente aposentado. E eu converso aqui hoje a pedido do GEAS, o Grupo de Estudos de Animais Silvestres, para explicar um pouquinho daquilo que nós começamos aqui alguns anos atrás com a criação de animais silvestres. Essa ideia surgiu em 1998, quando eu era diretor dessa escola, e a partir da normalização, a partir de uma portaria 117, de outubro de 1997, em que o IBAMA autorizava a criação comercial de animais silvestres. Nessa época, nós nos interessamos muito por esse assunto, não só pela motivação criatória em si, mas principalmente pela possibilidade de preservação com a soltura de alguns animais e pela possibilidade de reprodução. Então, nesse sentido, nós contratamos um especialista nessa área, o zootecnista Fábio Moraes Bosque, que editava os livros pela Universidade Federal de Viçosa, através da Fundação Arthur Bernardes. Juntamente com o Fábio, nós montamos um projeto, então, para implantar aqui um criatório para explorar 12 espécies diferentes de animais silvestres. O objetivo, na verdade, esse criatório tinha 4 objetivos diferentes. O primeiro deles era a criação de animais silvestres para abate, aproveitando os produtos, inclusive para fins industriais. O segundo era a possibilidade de fazer a soltura de animais na natureza, visando a preservação de espécies em extinção. O terceiro objetivo, e talvez o principal deles,
seria a implantação aqui na sua escola do primeiro curso de criação de animais silvestres do Brasil. Esse curso ele seria um curso modular e à distância, ou seja, os alunos eles receberiam o material para estudo em casa, mas teriam encontros presenciais, teriam momentos presenciais para aprender principalmente o manejo com esses animais. A contenção, reprodução, alimentação, então nós teríamos momentos presenciais. Faltou um último motivo, que era a comercialização também de animais com finalidade reprodutiva. Ou seja, nós, já que era a criação de animais silvestres era muito recente, nós acreditamos que talvez o principal foco mercadológico, ao invés de abate, seria a venda de matrizes e reprodutores para os novos criadores. Nós chegamos a implantar o criatório de pacas, chegamos a ter aqui quase 50 pacas criatórias a partir da autorização de captura que nos foi concedida pelo IBAMA. O criatório de emas, também com quase 50 animais, porque nós conseguimos capturar alguns, e a CBMM nos doou aproximadamente 40 animais. A criação de capetos e a criação de capivaras, que eram abundantes aqui em próprio campo. Na verdade, elas eram até um problema nesse momento. Além desses, tínhamos a criação do Canário da Terra, que não era naquela época, nós estamos falando de 24 anos atrás. O Canário da Terra, ele praticamente tinha desaparecido aqui. E, para nossa alegria, ele voltou e hoje ele existe em abundância. A criação de bicudos e curiosos também ela estava prevista nisso. E nós chegamos a adquirir 80 gaiolas e já tínhamos o local adequado também para essa criação. Mas essas gaiolas, ou elas estão estocadas ou elas foram doadas. Não houve continuidade nesse projeto. Também a criação de psitacídeos estava prevista. Essas espécies de papagaio. Tínhamos previsto também a criação de araras. Chegamos a comprar as gaiolas, sendo que eram gaiolas maiores. E parte desse material, inclusive, foi utilizado na construção da nova suinocultura. Então, na verdade, aquilo que nós tínhamos concebido praticamente foi descartado, né, pela diretoria que assumiu. Havia ainda o projeto de criação de serpentes. Também já tínhamos um local adequado para isso. A exploração do veneno, que é utilizado como hipertensivo e em vários outros anticoagulantes e várias outras aplicações medicinais. E tem ainda hoje um alto valor de mercado. A criação de jacarés e a criação do viado campeiro, e uma última que eu, no momento, eu me lembro. Então, eu acho que vale muito a pena continuar esse tipo de estudo, considerando esses 4 objetivos que ainda hoje eu julgo muito importantes. Espero que essa pequena fala seja esclarecedora para vocês e continue estudando, porque é muito importante a gente aproveitar essa oportunidade que nós temos, não só pela exploração desses animais, mas principalmente pelo fato de que em cativeiro, a exemplo da ararinha azul, que não existe mais na natureza, mas na Alemanha a gente ainda encontra algumas espécies que foram preservadas justamente pelo fato de estarem em cativeiro. Desejo a vocês muito boa sorte, espero que tenha sido útil de alguma forma. Ricardo Vargas, do pessoal pequenista do campus, e hoje eu sou o responsável pelo setor de animais silvestres da escola. Estou aqui desde 2013, a bióloga da escola, até então ela era servidora, ela foi afastada para o doutorado. Então eu assumi o setor e estou desde então. No princípio, eu assumi o setor, tinha 4 espécies: ema, capivara, o catitu e a vaca. As emas hoje não tem mais por conta de ataque de cães, capivaras por conta de evasão, buraco na cerca. Então a gente perdeu todos os animais. Hoje a gente conta com 3 machos de cateto, então a gente não trabalha com reprodução, é um animal de maneira difícil, complicado. Então, no princípio, a ideia é cuidar desses animais até o óbito deles. E a gente tem um criatório de vaca, que é o setor mais fácil de trabalhar o animal silvestre, que tem uma estrutura melhor, que está populoso hoje, né? A ideia aqui é conseguir junto ao órgão que regulamenta esse tipo de atividade,
E a gente conseguiu abate de alguns animais e trabalhar de forma comercial. Quando eu assumi aqui, esse tipo de atividade ela era assistida pelo IBAMA. Então, a gente conseguia, uma vez ou outra, um animal para abate, conseguia bater animal para estudo, para experimento. Hoje, o IBAMA passou para os estados. No caso de Minas Gerais, o Instituto Estadual de Florestas, que é responsável por trabalhar com a criação de animais silvestres. A princípio, eles estão começando ainda. A ideia nossa é conseguir abater os animais e comercializar a carne deles. E essa é uma dificuldade nossa hoje. A gente tem um criatório de paga muito bom, estrutura muito boa, mas não consegue trabalhar bem essa dificuldade. A gente não tem aonde mais alocar animais constantemente. Como é uma coisa nova que saiu para o IEF, eles não foram preparados, é o que eu senti em conversa com eles, estão tendo essa dificuldade de ter esse preparo para estar dando esse prosseguimento aí, para estar liberando a nossa batedora, para fazendo isso. Então, a princípio, essa é a dificuldade maior que a gente tem. O Juninho trabalha aqui na fabricação do Bier, onde a gente faz ração. Lá no setor de bicho, lá nas fábricas, a gente faz a ração, a gente manda sem moer, o milho em grãos, e até um pouco de milho em grãos, e a ração a gente faz. Aí lá no setor, a gente sempre chega e observa se tem água caindo, as torneiras, aplicar água da piscina, pesca e tomar água. E tem que olhar, sabe, o comportamento deles. Sempre a gente já vai ter que ir com essas pontas de ainda mais que for limpar lá, que eles são um pouco agressivos. Então, tem a medida certa lá, a gente coloca de ração e milho. E sempre a gente leva igual fruta, laranja, abacate, mamão, que tiver na época, a gente já deixa lá para eles que jogam. Tem a quantidade certa lá nas baias de cada baia. Joga geralmente uma fruta para cada um deles e observa sempre se tem água caindo, se a água da piscina deles não tá tão suja. Depois de semana a gente vai e troca a água da piscina e limpa. Tem as ferramentas de limpar e contar. A gente fala toca, então você vai e abre as toquinhas, e dá um contato do bichinho, vê se está tudo certinho. Se tiver alguma coisa normal, tem um CARS, que é o veterinário, o CARS que é o zootecnista, a gente vai e entra em contato com eles. E na alimentação todos os dias ou não? Como é? Todos os dias. Geralmente, quando sou eu fora, eu vou depois do almoço. E os catetos, como que você faz? Os catetos também a gente vai lá todo dia, já vai nas vacas, depois já não chega lá nos catetos, está perto da cerca, é bom esperar eles ir mais ficando lá, que o local que eles ficam é bem grande lá, sabe? Aí a gente vai, espera um pouquinho, e espera eles mais fundo lá, porque tem dia que eles também, esse começa tem que esperar um pouquinho. E é justamente isso também, a gente leva fruta para eles, alguma coisa para eles, e ração e milho também. E nos catetos da água, não vão. Aí tem um coxinho lá, a gente vai e limpa o coxinho e completa a água, todos os dias também. Então, a maior dificuldade é sempre, os primeiros dias a gente fica um pouco receioso por ser um animal silvestre, mas depois é costume. Eu, particularmente, não gosto mais de ir lá. Ter aquele contato com ele. Acho que a gente lá é uma terapia para a gente. No começo a gente ficava um pouco receioso. A gente vai limpar, principalmente, aí fica fazendo um barulho estranho, fica atacando a vassoura, a pá, a enxada que a gente está manuseando. É só uma proteção deles. Mexendo com eles lá, eles não tem a gente, não. Eu, particularmente, gosto muito de ir lá. Acho que dificuldade, assim, acho que não tem, não. É bem tranquilo, para te falar a verdade. Meu nome é Rafael Bastos, sou diretor-geral do IFMG Campus Tambuí e estou aqui para falar um pouquinho do nosso setor de animais silvestres. Lembrando, né, que o Campus Tambuí, o IFMG Campus Tambuí, faz parte da rede federal, né, de educação básica, técnica e tecnológica, e eu posso afirmar hoje que o Campus Tambuí é um dos poucos CAMP que tem esse setor. Então, isso é um grande diferencial, né, para toda a nossa comunidade
atividade acadêmica para as atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão. Então, nós temos cursos que podem estar atuando, projetos, ações, e lembrando também que nós temos sempre buscado parceria com órgãos e instituições. Né? Nós estamos aqui do lado do Parque da Canastra, nossa região tem muito viés associado a essa questão do meio ambiente, a sustentabilidade. Né? Aqui nós temos aí professores das diferentes áreas e técnicos também, junto com os alunos, que podem atuar nesse setor. Lembrando que nós temos grandes desafios pela frente, né? A rede federal tem sofrido aí, o ensino em geral, cortes orçamentários, então isso dificulta muitas vezes a manutenção do setor, ações que possam ser realizadas, mas eu tenho certeza que com essas parcerias que nós estamos propondo e com todas essas ações, a gente tem conseguido avançar bastante, né? Lembrando aqui também que nós temos os grupos de estudo, aqui eu cito o GES, né, que tem atuado junto aí do campus para trazer essa discussão tão importante. Então, eu acredito hoje que o setor de animais silvestres ele é um grande diferencial para a nossa unidade, que muitas vezes a maioria dos alunos da rede federal não vão ter contato com o setor com esse viés. Tá? Então, para nós hoje, o setor de animais silvestres é uma grande oportunidade, um campo que nós vamos estar atuando aí, que a gente possa realmente promover e otimizar as ações relacionadas ao mesmo. Um grande abraço a todos. O setor de animais silvestres, no campus, hoje colocou a gente para a gestão com dificuldades. Nós temos aí um aumento da população, nós estamos apenas com as pacas e os catetos. As pacas a gente vem tentando, os órgãos de fiscalização, a liberação para a gente estar otimizando a gestão desses animais aqui dentro do campus. Então, a ideia é diminuir a relação, porque hoje a dificuldade orçamentária de administração não está tendo pessoas com habilidades necessárias para cuidar exclusivamente, né, desse setor. A ideia é a gente, né, para utilizar, né, a manutenção desses animais, entre alguns, né, aqui no campus, é a gente diminuir, né, isso é essencial agora, diminuir a população, né. E essa diminuição a gente está vendo, né, ela ser feita, estamos tratando com os órgãos, né, para fazer o abate, né, e comercializar mesmo, né, legalmente, né, esses animais, né. É a forma que a gente está, né, trabalhando e planejando, né, com relação às partes. Os catetos hoje estão ali, tem o tratamento, mas a gente, né, pensa em também dar um destino que talvez seria verificar a possibilidade, né, de estar retornando, né, adequadamente, né, com esses animais. Tá? Então, né, a ideia é a gente estar ali usando, né, esses catetos, verificar, né, junto ao certo, essa possibilidade de a gente estar levando eles para eles serem educados, né, como eles diminuem muito. Mas a gente realmente está com esse problema sério, né, com relação à superpopulação de patos, né, que acaba uma da outra, né, o espaço nosso já está pequeno, a gente não está com desconto de recursos para a gente estar aumentando esses espaços e também não é viável, né, para a escola, né, está aumentando isso por falta, né, por diminuição mesmo e redução de recursos orçamentários que a gente vem sofrendo. A gente, né, para tudo precisa ter despesa, a gente precisa ter gente, alimentação, né, gente para manejo, para cuidar. Então, a ideia é essencialmente. Eu acho que, né, tudo que a escola tem, né, ela tem, né, essa finalidade de ensino, pesquisa e extensão. Né? E o setor de animais silvestres, né, inicialmente, ele foi criado também com esse foco, esse destino de utilização. E eu acho perfeitamente, né, que dá para se fazer, né, muita pesquisa, projetos, né, de extensão aqui, voltados, né, por exemplo, contra a caça predatória desses animais da natureza, por exemplo, poderia ser um projeto aí de extensão que o pessoal poderia estar fazendo, né, através de análise, de estudo, né, do comportamento desses animais na escola, e, sem dúvida, para a área da pesquisa, né, a pesquisa é uma área muito ampla, né, então, eu acho que tem muito
esses animais aqui dentro do campus também, para chamar a atenção também para os alunos mesmo e para os pesquisadores do campus, né, para aproveitar as oportunidades, né, de ter esses animais aqui dentro, né, tão próximos, né, para estar realizando pesquisas relacionadas a eles, né. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Amanda Polegato, eu sou estudante de Medicina Veterinária e atual vice-presidente do GES, o Grupo de Estudos em Animais Silvestres do IFMG Campus Cambuí. E eu vim aqui falar um pouquinho do nosso grupo. Ele surgiu no ano de 2016 por 3 calouros do curso de zootecnia. O intuito era promover o reconhecimento dessa área tão pouco valorizada e que tanto sofre no nosso país. O maltrato, caça, desmatamento de habitats, tráfico, entre outros demais problemas. Outro ponto é que o IFMG possui, sim, setores de animais silvestres, porém esses precisam de maiores cuidados. Dessa forma, um dos focos iniciais do grupo foi promover a ampliação de conhecimentos de boas práticas, de manejo e o que cada animal ali precisa para sobreviver, visando assim reerguer esses setores da escola para promover uma melhoria da qualidade de vida desses animais e uma maior interação entre alunos e esses importantes personagens da fauna brasileira. Assim, mesmo durante o período de pandemia, conseguimos seguir o nosso objetivo e tivemos o grande prazer de realizar os primeiros somos com parceria com o SENCA e o GES da Universidade de Salinas. Esse simpósio teve como finalidade levar conhecimento para acadêmicos e profissionais de diversas regiões. Claro que dentro da temática de animais selvagens, de forma online. Além disso, atualmente temos palestras também online por meio do Google Meet. Essas ocorrem de forma quinzenal, às segundas-feiras, às 17 horas. E não acaba por aí, viu? O GES também é responsável pela criação e execução de cursos, eventos e também de projetos de pesquisa e extensão, fornecendo um grande apoio técnico e auxiliando na formação de profissionais excelentes. Uma outra novidade é que também estamos na etapa final de uma grande parceria com os CETAS, que é o Centro de Triagem de Animais Silvestres de Divinópolis, o qual proporcionará diversas oportunidades de estágios e cursos, ampliando também os horizontes do nosso grupo. Além disso, é muito importante salientar que o GES é aberto para todo mundo. Então, não importa se você é do curso de zootecnia, medicina veterinária, biologia, agronomia, seja qual for. Se você tem interesse no assunto de animais silvestres e tem muita vontade de aprender um pouco mais da nossa fauna brasileira, pode vir que será muito bem-vindo. Vocês também podem ficar atualizados sobre as nossas atividades e também conhecer diversas curiosidades através do nosso Instagram, que é @GES_IFMG. Venha nos conhecer e fazer parte da nossa equipe. Pessoal, me ouvindo de novo? Estamos sim. Sim. Ok. Eu peço desculpas pelo volume do áudio, né? Que parece que ficou baixinho. Mas a gente vai disponibilizar esse vídeo no YouTube, né? Do nosso canal, né, meninas? Do GES, para vocês terem acesso na íntegra, inclusive quando vocês precisarem fazer algum tipo de pesquisa sobre a origem do nosso criadouro, lá do Instituto. Então, basicamente, vocês viram que ele foi concebido lá em 98, né, com uma ideia de ter um mini zoológico, basicamente, aqui, que tivesse função tanto de comercialização de carne, quanto comercialização de matrizes, quanto para a realização de cursos na área de animais silvestres, e quanto para a parte de reintrodução. Na prática, realmente, foi possível instalar
né, apenas três dos criadouros, que foi o de pacas, catetos e capivaras, e hoje em dia a gente permanece sem o criadouro de capivaras. Então, eu vou fazer aqui uma apresentação para vocês, complementando algumas informações sobre esses criadouros que a gente tem no campus hoje, né? Vocês já estão vendo a minha apresentação aí? Estamos, Clarice. Beleza. Então, basicamente, para quem não conhece o campus, essa é uma vista bem privilegiada do campus, onde tem a nossa lagoa principal. A maior parte dos animais de vida livre e que vivem em semicativeiro estão presentes nessa lagoa, e eu vou falar um pouquinho sobre eles. Bom, a gente tem uma relação com os animais, e isso inclui os animais silvestres, de uma maneira, de formas bem distintas, né, e bem contraditórias, né, digamos. Hoje é uma moda, e sempre foi uma moda muito grande, de termos animais silvestres de estimação, né, os famosos animais como pet. Essa é uma função de criadouros, inclusive, né, existem criadouros que reproduzem animais para a venda, né, que se destinam para estimação. E aí eu coloquei alguns exemplos para vocês. Então, olha bem, na esquerda aí a gente tem a foto do Salvador Dalí, que é aquele pintor expressionista, né, com um tamanduá bandeira, imaginem, né? Isso é Europa, né, gente? Isso não é Brasil. Com um tamanduá bandeira de estimação andando aí. No meio, nosso tão falado latino, com seu macaco de estimação. Inclusive, eu não sei se vocês sabem, ele sofre um processo por causa desse macaco, né? Existe uma dúvida se ele é originário de um criadouro legalizado. E aí, à direita, a Paris Hilton, que é aquela socialite, sei lá como chama, enfim. E eu não sei se vocês conhecem esse animal que está no ombro dela, né? É um jupará, gente. O jupará é um animalzinho da nossa fauna, né? Então, como que ele foi parar no ombro da Paris Hilton? Esse é um animal que mal a gente encontra aqui no Brasil. É um animalzinho noturno, conhecido como urso do mel. O jupará é parente dos coatis, ele é parente dos guaxinins, dos mão-peladas, né? É um animal super raro, super difícil de ver, pouquíssimos estudos, e está lá no colo da Paris Hilton. Além das aves, né, gente? Que é uma paixão praticamente que nacional, né? Muitas pessoas têm passarinho em casa, passarinho em gaiola. Então, assim, é extremamente questionável, muitas pessoas gostam, outras desgostam. O fato é que a gente tem uma relação muito profunda, né, com os animais silvestres. Outro tipo de relação que a gente tem com os animais silvestres é a relação de conservação, é a relação de pesquisa. Por exemplo, nessa imagem à esquerda é o Cetras de Divinópolis, que a gente viu a palestra, né, no ciclo de palestras, e que a gente tem muito interesse em ser contribuidor enquanto grupo de estudos, né, enquanto instituição. Então, lá, o Cetras é um tipo de categoria de cativeiro, né, de criadouro, que se destina para a conservação de espécies, que se destina para a pesquisa de espécies silvestres, né? Assim como os zoológicos, por exemplo, embora eles tenham a finalidade recreativa, embora eles tenham finalidade educativa, eles se enquadram nesse grande grupo de criadouros para fins de conservação. E a gente não para, né, nessa situação de ter relação com os animais de uma forma afetiva, né? A gente vê que provavelmente a gente desenvolveu esse afeto e esse encanto e esse fascínio pelos animais silvestres, primeiro porque eles são, sim, um símbolo de poder, né, gente? Uma pessoa que tem um animal silvestre não é uma pessoa qualquer, provavelmente é uma pessoa que tem acesso a recursos financeiros, ela tem acesso né, a compra desses animais, não é tão simples assim comprar um animal. Mas é provável que a gente traga isso, né, desde sempre. A gente tem uma relação ancestral com os animais silvestres. Afinal de contas, a gente coevoluiu com os animais, né? E muitos povos tradicionais, muitas pessoas que vivem diretamente em contato com a natureza, têm essa relação ainda mais profunda, né, de proximidade afetiva com os animais silvestres. E aqui a gente não está, nesse momento, nem fazendo um julgamento de valor
nem criticando, né, nem questionando. A gente está levantando quais são as nossas relações com os animais silvestres, que são realmente muito profundas. Inclusive, né, no outro lado da moeda, a gente tem uma relação muito afetiva, mas também pelo outro lado da moeda, a gente convive com os animais silvestres desde os nossos ancestrais. Então, eles, sim, sempre foram alvo, né, de caça da nossa espécie. Então, provavelmente, nós, seres humanos, somos os maiores predadores da fauna silvestre desde todos os tempos. Inclusive, nós, seres humanos, somos causadores da sexta extinção em massa, né, dos animais. Então, sendo que as outras 5 extinções em massa foram extinções causadas por grandes eventos catastróficos ambientais, né, como, por exemplo, o meteoro, né, como, por exemplo, grandes inundações, glaciações, enfim, a sexta extinção em massa é causada porque a gente tem retirado muito, né, a gente tem utilizado, explorado muito dos animais silvestres, e um desses motivos certamente é a caça, né? Então, existe caça de subsistência, existe caça de esporte, existem países onde é permitido caçar por esporte, existe a caça de manejo, né? E aí aqui eu trouxe o exemplo do javali, que é uma espécie invasora, e aqui a gente vai tentar falar sobre o javali ou sobre qualquer outra espécie invasora como invasora e não espécie praga, viu, gente? Porque praga é um termo muito pejorativo. É uma espécie invasora, ou seja, é uma espécie exótica, é uma espécie que foi introduzida em um ambiente, se deu super bem naquele ambiente, se reproduziu de maneira descontrolada e hoje ocupa o ambiente, às vezes, até muito melhor do que uma espécie nativa. Tá bom? Então, também existe esse tipo de caça, que é a caça para manejo, e no Brasil a caça para manejo do javali ela é permitida, né? Tem uma série de requisitos legais, mas permitida. E ainda, né, eu acho que mais atual do que este tema que está nesse slide, impossível, né, gente? A gente tem uma relação muito profunda com os animais silvestres, não só na caça, mas no consumo também. Existem várias e várias localidades no mundo, inclusive no Brasil, inclusive aqui na nossa região de Bambuí, é muito comum o consumo de animais silvestres, né, principalmente tatus e pacas. Então, existe essa relação. E é uma relação que, muitas vezes, ou pelo menos às vezes em que ela dá errado, ela dá muito errado. Eu não sei se vocês sabem que a origem do coronavírus é provavelmente o consumo de morcegos, né? E a gente está vendo aí à esquerda, embaixo, uma sopa de morcego com serpente, né? Que é muito comum, muito consumida em alguns países do Oriente. China, né? Tem muitos países que têm isso na culinária típica. E também, gente, no nosso país é típico que a gente não, que eu não consumo e nem nunca consumirei, mas é muito típico, sim, em alguns países, que a carne de animal silvestre seja uma iguaria, ou seja, ela é caríssima, né? Chega aí a 200, 300 reais o quilo de uma carne de caça, né? E em outros países ela é consumida por necessidade, né? Como a gente vê, por exemplo, o que aconteceu na África, não sei se vocês se lembram, recentemente o surto de ebola também tem origem no consumo de animais silvestres, né? Os vírus, tanto no caso do coronavírus quanto no vírus do ebola, estavam presentes, eram vírus típicos de animais silvestres que conseguiram transpassar essa barreira fisiológica e biológica e se adaptaram ao nosso organismo e levaram a pandemias, né? Então, aqui à direita, aqui abaixo, vocês estão vendo uma mulher e sua filha numa comunidade tradicional no Brasil, né, preparando uma carne de paca, por exemplo. Né? E isso se estende, né, gente? No Brasil, a gente tem aí uma tradição, principalmente no centro-oeste do país, e algumas regiões da Bahia e algumas regiões de São Paulo, o estado de São Paulo de maneira geral, e um pouco do estado do Paraná, são estados que são tradicionalmente reconhecidos como grandes produtores, né, os grandes produtores de carnes de animais silvestres. Então, os criadouros mais comuns que a gente pode ver aí pelo Brasil são os de jacaré, sem dúvida nenhuma são os mais famosos, são os mais conhecidos. Também tem bastante criadouros de capivaras, né, de roedores de maneira geral, então capivaras, cotias,
e pacas, né? O grande problema que a gente tem aí, nessa questão de a gente ter essa relação de consumo de animais silvestres, é que no Brasil a gente tem um grave problema nessa cadeia nessa cadeia de consumo e de produção de animais silvestres, né? A gente vê que não necessariamente uma pessoa que produz um animal de produção silvestre, ela vai conseguir carrear esse produto para algum abatedouro legalizado, e não necessariamente esse produto legalizado vai conseguir chegar às lojas. Então, progressivamente, a gente tem visto aí um debate muito grande sobre que tipo de carne de silvestres está sendo comercializada no Brasil, já que a gente está com tantos entraves legais, já que a gente está com tantos problemas na fiscalização, já que os nossos órgãos de fiscalização estão sendo sucateados e cada vez menos a gente tem poder para fiscalizar todo nessa cadeia produtiva. Então, aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Esse é um dado de 2019, uma pesquisa que fez um levantamento desde a década de 90 sobre os tipos de criadouros, ou criatórios, tá, gente? Mas é mais comum a gente ouvir criatórios, embora criadouros pareça mais adequado. Então, a gente tem principalmente 3 tipos de criadouros no Brasil. A gente tem o científico, que ele é destinado para pesquisa e para conservação, né? E aí vejam nesse gráficozinho de pizza, que é a parte verde, então apenas 0,2% dos criadouros do Brasil são para fins científicos. E que tipo de criador é esse? São aqueles criadouros que fazem reprodução de espécies, fazem reprodução para fins de reintrodução, fazem pesquisas sobre comportamento, pesquisas inclusive sobre fármacos, medicamentos, enfim. Esse é um tipo de criador científico. Também tem o tipo de criador comercial, que aí está em azul, nesse gráfico, são 2,31% dos estabelecimentos, dos animais em plantel, ou seja, apenas 2,3% de todos os animais criados em criadouros no Brasil são provenientes de criadouros comerciais, que vão criar animais para abater, ou então lojas que vão vender a carne desses animais abatidos. E a grande maioria dos criadouros do Brasil, que é esse em vermelho, 97,5%, são criadores amadouros, ou seja, são aqueles criatórios que criam aves, né? Aves ou para fins de lazer, né? Para ter como pet, para ter como animal de estimação, ou são aqueles criadouros que criam animais para briga, para rinha, ou são aqueles criadouros que criam animais como, por exemplo, os pombos-correios, né, que tem um grupo forte no Brasil de pombos-correios. Então, é esse tipo de... Ou então, simplesmente, esse grande número de passeriformes que a gente tem no mercado, tanto legal como ilegal no Brasil. Aí a gente vê que a maioria dos criadores comerciais, aí na primeira linha desse quadro, refere-se, né, então, à avifauna, ou seja, são os criadouros de aves. Então 304 criadouros no Brasil criam aves, né? Em sequência, a gente tem aí herpetofauna, que são né, os répteis, ou seja, principalmente as serpentes e os quelônios, né, que são as tartarugas, 57 criadores. Na sequência, a gente tem os criadores de mastofauna, ou seja, de mamíferos, né, 40 criadores. E a gente tem também criadores aí de avifauna e mastofauna, que a gente tem aí 23 criadores desde a década de 90. E aí o IFMG entra onde? O IFMG, na época em que a sua licença ainda estava vigente, a gente entrava nesse quesito aí, nesse grupo de criadores, de avifauna e mastofauna. E aí aqui eu lembro para vocês, se não ficou claro naquele videozinho que a gente passou antes para vocês, sobre a situação do nosso criador atualmente, né? Atualmente, quando o IBAMA passou para o IEF, né, para o Estado de Minas Gerais, a fiscalização e o regimento, né, de estabelecimentos criadouros, a gente perdeu essa licença e a gente não tem conseguido atualizar, né? A gente não está conseguindo, por uma série de dificuldades, inclusive por parte do sistema público mesmo, né, que ainda está aprendendo a lidar com essa nova realidade que veio do IBAMA. É uma realidade muito difícil, muito cruel, que a gente está passando no momento. Então, os nossos animais, no momento,
estão paralisados. Nosso criador está paralisado, não se pode fazer absolutamente nada lá dentro, tá bom? E aqui é só para vocês terem uma noção do quão contraditório pode ser a gente ter tantos criadouros assim registrados. E vejam nessa primeira barrinha desse gráfico, onde a gente tem 239 dos nossos quase 340 criadouros do Brasil, a gente tem 239 fizeram aí, ao longo desse tempo de trabalho, desde a década de 90 até os dias atuais, algum registro de operação nos sistemas de controle. Ou seja, ou fizeram vendas de animais, ou fizeram transferências, ou registraram nascimentos. Enquanto que 93 criadouros, desde que foram criados, desde que foram a documentação foi enviada para o órgão ambiental, foi analisada, foi aceita e foi emitida um documento de que o criadouro é legalizado, 93 criadouros, desde sua criação, nunca registraram nenhum tipo de operação nos sistemas de controle, nos sistemas do Estado de controle. O que esses 93 criadouros estão fazendo se não registram nada? Será que não estão na ativa? Será que estão fazendo movimentações sem registrar suas movimentações? Então, é sim muito preocupante, né? Então, a gente falando um pouco mais sobre o cativeiro comercial, que é o que a gente tem aqui, idealmente, né, um tipo de cativeiro, que é o que a gente tem aqui, ele tenta conter a retirada de animais da natureza pelas vias ilegais, ou seja, a sua concepção, a concepção de um criadouro do tipo comercial, ela surgiu por quê? Porque havia caça ilegal, porque as pessoas queriam caçar animais de formas ilegais, queriam consumir carnes de animais silvestres ilegalmente, mas não havia não havia nenhuma forma legalizada de fazer isso. Então, os criadouros foram criados nesse sentido. Bom, vamos colocar um monte de animal silvestre dentro de baias, vamos criar como se fossem os animais domésticos, para que as pessoas parassem de caçar. E as pessoas pararam de caçar depois que foi legalizado os criadouros comerciais? Não, as pessoas não pararam de caçar. Então, é por isso que eu coloquei, idealmente, né, a criação de cativeiros comerciais era para tentar conter. É óbvio que existem um monte de impedimentos que precisam ser resolvidos, né, pelas vias legais, mas o imbróglio é muito grande e a gente vai conversar muito sobre isso ao longo desse semestre e dos semestres seguintes. Mas uma coisa muito interessante de cativeiros comerciais é que eles podem contribuir para a reposição de populações que encontram-se em vias de extinção. E aí o Juca até citou o exemplo da ararinha azul, que é uma ave extinta, uma ave brasileira extinta, né, que por meio de espécimes encontrados em cativeiros, tanto no Brasil quanto na Alemanha, hoje já estão conseguindo fazer reproduções dessa espécie, estão conseguindo já prever várias reintroduções da ararinha azul no Brasil, né, retornar com elas ao seu hábitat, já que é uma espécie muito recentemente extinta. Então, essa reintrodução é muito interessante. Bom, com relação ao criadouro do IFMG Bambuí, hoje em dia, a gente tem duas espécies que encontram em semicativeiro. E por que semicativeiro? Eu não sei se vocês viram a foto daquela lagoa que eu mostrei para vocês, da lagoa principal, para quem não conhece, para quem conhece certamente sabe do que eu estou falando, né? A gente tem algumas lagoas aqui, é um campus extremamente rico em termos hídricos. E por volta do ano de 2015, houve um cercamento dessas lagoas. Então, por isso que a gente chama de semicativeiro, né? Porque existe uma barreira física que limita a transição de alguns animais de dentro para fora, de fora para dentro. Hoje em dia já existem brechas, né? Já existem buracos, mas esses animais permanecem em situação de semicativeiro, que são os jacarés, né? Da espécie do jacaré do papo amarelo, que é o Caimã latrihostes, e as capivaras, que já foram anteriormente no campus criadas em sistemas de criadouros mesmo, em baias, né, em sistemas fechados, sistemas intensivos. Hoje elas estão em sistema, digamos que extensivo ou semi-intensivo, tá? A ema, né, a ré americana, também foi um animal criado em cativeiro aqui,
mas por conta de uma série de ataques provocados por cães, é um problema muito sério no nosso campus, que hoje em dia já envolve trabalhos de pesquisa, trabalhos de extensão, para tentar mitigar esses problemas, né? Então, por conta dessa série de ataques, a gente perdeu o nosso plantel de emas. E ainda persistem, né, 2 plantéis, duas espécies de animais silvestres em criação, que é a paca, Cuniculus paca, e o cateto, Pecaria tejacu. E o nosso criatório aqui chama Arca de Noé, para quem não sabe. E aí vamos falar um pouquinho sobre as diferenças morfológicas dos pecarídeos e dos porcos. Então, existem pelo menos, gente, 4 suídeos que vivem na natureza hoje no Brasil em quantidade baixa, média ou alta. Existem os catetos, catitu ou pecari, que são os animais que a gente tem aqui, que são essa primeira figurinha aí à esquerda, é um animal nativo, brasileiro, está ameaçado de extinção, vive em grupos extremamente pequenos, pouquíssimo visto na natureza, e vive em grupos aí de 15 animais, mas muito difícil ver 15 animais na natureza, não é fácil. A gente também tem as queixadas, que também é um animal nativo, é um pouquinho maior do que o catitu, é também ameaçado de extinção, e são animais muito parecidos, exceto aí um pouquinho pela sua distribuição, eles divergem um pouquinho. Morfologicamente, o cateto, que é o que a gente tem aqui, tem uma faixa branca no pelo aqui do pescoço em direção às costas, em direção ao dorso, não sei se vocês estão reparando. Já o queixada tem o queixo, né, entre aspas, porque não existe queixo, né, mas tem essa região ventral aqui da face, branca, né? E ele também bate bastante os dentes, por isso que o pessoal chama popularmente de queixada, porque eles batem os queixos e faz um barulho com os dentes. A gente ainda tem, na verdade, agora os suínos, os suídeos exóticos, né? E aí eu vou citar 2, que é o javaporco, que é um cruzamento de porco doméstico, né, com o javali, né? Então é muito comum na nossa região, tanto o javaporco quanto o javali. A gente também tem lá no Pantanal o que a gente chama de porco monteiro, né, que é um porco enorme e que também vive em vida livre. Esse aqui é o recinto dos catetos, aqui no IFMG Campus Bambuí. Vejam que é um recinto cercado bem simples, de maneira... Ele é um recinto rústico, aparentemente. Ele é cercado por telas. Ele tem uma região central que é feita de... como se fossem umas seringas de manejo, tá? Uma região de alimentação, na foto da direita vocês conseguem ver, com um telhadinho onde eles colocam ração, né, onde eles colocam milho, onde eles colocam frutos, e é uma área toda sombreada por eucalipto. Então, eles são bem pouco vistos, já que é uma área bem grande, e eles ficam geralmente um pouco mais arredios e mais distante da visão aí das pessoas. Hoje em dia, existem 3 catetos machos, eles são catetos bem velhinhos, então eu acredito que eles já tenham aí em torno dos seus 20 anos, mais ou menos. Como são, né, na vida livre, né, são animais presas, são animais que vivem em bandos, né, embora a gente tenha somente os 3 aí, são 3 machos, são animais que se alimentam de uma variedade, né, de itens, eles são onívoros, ou seja, eles comem grãos, eles comem frutos, hortaliças, insetos, pequenos vertebrados, além de, no caso do IFMG, uma ração específica, né, feita à base de milho, soja e sal, feita para eles, né, uma formulação específica. São animais, né, de bastante rusticidade, então, assim, não necessitam de um grande manejo sanitário. Vejam que, aparentemente, o local é um local sujo, é um local com os galhos, mas isso é um local muito bom para eles, já que eles procuram ali na natureza, né, é natural deles que eles procurem aí algumas tocas, que eles procurem alguns esconderijos e não fiquem tão expostos, né, na visão dos predadores. Aí falando então sobre o roedor que a gente tem aqui, né, que é a paca, que é esse animalzinho aí do meio, de nome científico Cuniculus paca.
a gente tem três grandes roedores silvestres aí no Brasil, né, que é a paca, e à esquerda aí a gente está vendo as capivaras, que é Hydrocaerus hydrocaeris, e à direita a gente está vendo a cutia, que é Dasyprocta azarae. Então são animais bastante semelhantes, em termos de morfológicos, são roedores, são aparentados, mas têm, obviamente, as suas singularidades. Com relação à paca, é um animal noturno, né? Então isso cria um pouquinho de dificuldade no começo do manejo de uma paca recentemente tirada da natureza, porque a gente faz todo um manejo diurno e é um animal noturno, ou seja, faz todas as suas atividades no período noturno. Além assim como os catetos são animais presas, mas diferente dos catetos que vivem em bandos, as pacas são solitárias ou vivem geralmente em casais com seus filhotes. Também é onívora, ou seja, come uma grande diversidade de itens alimentares, bem parecido que com os catetos, então frutos, hortaliças, grãos, insetos também, e possuem ampla distribuição no continente americano, assim como os catetos, tá? Esse é o recinto das pacas do IF, então são 10 baias de pacas, né? À esquerda a gente vê o recinto de fora. Também é um recinto bastante simples, à primeira vista, mas extremamente bem planejado. Então, são 10 baias com um corredor de manejo no meio, né, das 10 baias, ficam 5 para um lado, 5 para o outro. Dentro de cada baia existe as piscinas, né? Existe uma piscininha que é para eles se refrescarem. Existem esses pontos de refúgio, né? Que são essas caixotes de madeira, onde elas ficam escondidas quando não querem ser vistas, se sentem ameaçadas. Existem os coxinhos de comida, e aí está um exemplo delas recebendo milho, né? A ração e os frutos, no dia que eu fui visitá-las. E vejam, reparem, elas são bem gordinhas, né? Elas estão bastante viçosas, bem de saúde. Hoje existem 45 indivíduos de pacas no IFMG para 10 baias, ou seja, uma média de 4,5 animais por baia. Isso não é o desejável. Então, hoje a gente diz que o criadouro de pacas está em superpopulação, né? E por que ele está em superpopulação, Clarice? Já que não é bom, porque pode acontecer problemas como há muitas brigas entre os animais, os adultos, né, os machos, podem matar os filhotes quando nascem, pode ter uma série de problemas comportamentais, né? Por que está em superpopulação? Então, novamente, a gente volta para um problema que existe não só para esse criador, é um problema nacional, na verdade. A gente está recebendo pouquíssima assistência, né, por parte do governo, de forma que a gente não consegue otimizar, neste momento, o setor. Os animais continuam reproduzindo. Então, o que a gente tem feito, né, o que tem sido feito hoje a gente tem retirado um excedente de animais colocado num local provisório para tentar evitar que novas ninhadas, né, novos filhotes nasçam, né, para evitar que esse setor aumente ainda mais e, né, provoque ainda mais problemas para os animais que estão ali. Então, hoje a gente tem 45 espécimes, mas o objetivo é a gente manter 10 fêmeas, ou seja, 10 matrizes, 2 fêmeas por baia, né? Apenas 3 machos, que vão ser os machos reprodutores, um macho por baia, separadinhos, e 2 recintos desses livres para serem recintos berçários, né? De forma que nós não manteríamos machos com fêmeas juntos, porque hoje ainda existe esse problema, a gente ainda tem que manter machos com fêmeas juntos, porque não temos espaço, né? Então, com o nosso objetivo de otimizar o setor, reduzir o número de animais, conseguir uma licença para provavelmente a gente abater o excedente, a gente gostaria de separar machos de fêmeas para a gente fazer um esquema de estação de monta, ou seja, a gente só reúne machos com fêmeas no momento que for interessante a reprodução desses casais. E aí a gente espera, né, que com essas novas conversas, com essas novas tentativas que a gente tem feito com o IEF, a gente consiga reduzir esse excedente ou através de abate e comercialização das carnes, ou através de pesquisa, ou as duas coisas juntas, né?
ou através de possíveis solturas, ou através de destinação desses indivíduos para outros criadouros, né? E aí, bom, para finalizar, eu trouxe uma reflexão, né? Porque a gente diz setor de silvestres do IFMG, e a gente acaba remetendo sempre à ideia dos animais que estão em cativeiro. A gente esquece que existem animais em semi-cativeiro e a gente esquece que existe uma matriz, né? Existe um habitat extremamente ideal para a pesquisa de animais de vida livre também, né? Então, quando a gente diz setor de animais silvestres do IFMG, a gente quer que vocês pensem em todas as possibilidades: animais de cativeiro, animais de vida livre, pesquisa, ensino e extensão, porque é isso que a gente quer desenvolver no campus, né? A gente quer fortalecer ainda mais essa área, né, para os cursos que elas são afins, e a gente precisa de vocês para isso, porque a gente não tem braços suficientes para fazer tudo que a gente gostaria, é muito trabalho que a gente precisa fazer. Então, vejam, por exemplo, essa foto do campus, que interessante que essa matriz, é uma matriz extremamente pelada, mas com uma riqueza de animais do Cerrado, principalmente, incrível, né? Com uma riqueza hídrica muito grande, por exemplo, estudar avifauna. Vejam que a gente tem um corredor muito interessante que sai do campus e segue o curso do rio. Então, poxa, a gente nunca estudou, né, esse tipo de ligação, esse tipo de conexão. Será que a gente recebe animais da Serra da Canastra? Né? Porque a Serra da Canastra é um berçário. Então, a gente tem uma gama muito grande de possibilidades, né? Inclusive, de transformar o nosso campus em uma área de soltura de animais silvestres, né? Já que a gente tem vários pré-requisitos positivos, né? Para soltar principalmente aves, né? Considerando essa riqueza hídrica gigantesca. Tá bom, gente? Era isso que eu queria passar para vocês hoje, só para a gente entender como que funciona o nosso setor, quais são as nossas possibilidades, quais são os nossos desafios, tá bem? Passo para vocês, meninos. Então, pessoal, a Jéssica até mandou aqui, ó. A Asha tá mandando lá no banheiro. Lá você vai passeando, você vai encontrando animal silvestre. Deu para vocês matar a curiosidade um pouquinho sobre o IF? Vocês gostaram? Querem fazer alguma pergunta? Sim. Não! Se quiser fazer alguma pergunta, a hora é agora. Enquanto o pessoal está tímido para fazer pergunta, só passando para lembrar que o formulário de chamada está no chat. Não esqueçam de assinar, porque senão depois não consegue o certificado. Isso aí, pessoal. Então, já que vocês não têm dúvida, qualquer coisa vocês podem mandar depois no grupo. Ó, a Jéssica, o jacaré dentro do alojamento. É isso mesmo. Neste nível, pessoal, vocês que ainda não conhecem o campus vão ter oportunidade. É riquíssima a avifauna, é riquíssima em termos de mamífero, só que não cometam o erro de tirar selfie com os animais, viu? Porque os animais precisam ficar no cantinho deles, a gente fica de cá, eles ficam de lá. É isso aí, apreciar a beleza de longe. Pode tirar as fotos, mas de longe, foto deles. Então, pessoal, a gente queria conversar um pouquinho com vocês sobre a dinâmica que a gente vai seguir no grupo. Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, né, como membros, o que vocês gostariam de estudar, como vocês gostariam de participar do grupo, para a partir da opinião de vocês, a gente criar a nossa dinâmica semestral. Bora falar, gente. Pessoal, por que a gente está levantando esse tema, né? Que a Jácia conversou aí. Porque a gente testou algumas metodologias, né? De pessoas de fora, a gente testou pessoas do nosso grupo estudando e dando palestras, e nenhuma delas tem surtido o efeito que a gente gostaria, de estudos, já que a gente é um grupo de estudos, então a gente está sentindo que falta ainda algum método que faça a gente estudar muito mais do que a gente está estudando agora. Então, assim, a gente vai deixar, de repente, como reflexão, né, Jácia? Já que com o avançar da hora, vamos deixar como reflexão, e aí, de repente, ao longo da semana, a gente vai movimentando lá, vocês movimentem lá o grupo de vocês junto com os meninos do grupo
da coordenação, dando sugestões de como abordar os temas. Porque o tema a ser abordado é o que, na verdade, não é o que mais importa, porque a gente nunca vai conseguir esgotar tema para estudar animal silvestre. Se a gente ficar aqui 10 anos de GES, vai ter tema para estudar 10 anos, mais 10, mais 10, mais 10. Então, que formas que a gente poderia criar para fazer o nosso estudo render, valer a pena? Será que se a gente fizer, montar uns debates aí, tá com um tema difícil, tacar um tema difícil para vocês aí, sei lá, semana que vem a gente vai conversar sobre caça, certo ou errado? Pronto, aí a gente vai ter que dividir a galera, ó, semana que vem nós vamos conversar sobre prós e contras. E aí? Ou então não, ou então a gente vai estudar artigos, a gente vai falar sobre artigos científicos. Ou então, não sei, terceira possibilidade. Beleza? Beleza ou não beleza? A Jéssica levantou a mão. Contribua, por favor. Não é porque você falou de prós e contras, aí me veio uma dinâmica na cabeça. Tipo assim, escolher um tema e dividir o grupo. Igual você falou da caça. Aí, independente se a pessoa é contra ou a favor, ela tem que convencer o outro grupo, vamos supor, eu sou contra e a Jácia é a favor. Eu tenho que convencer ela que a caça é errado. Independente, mesmo que eu seja concordar com a outra opinião. Você vai estudar, você vai pegar os materiais e, de repente, nesse estudo, você até dá uma abertura, né, de possibilidade. Quem sabe nesse estudo você encontra alguma coisa interessante. É uma possibilidade legal, sim. E aí a gente não vai ter aquela forma de estudo mastigada, que alguém estuda e fala para vocês. E cada um vai ter que estudar o seu, e quem conseguir estudar mais vai ter argumentos mais interessantes, e por aí vai. Isso é legal, porque a gente está numa área de temas espinhosos, né, gente? Não é fácil lidar com temas de animais silvestres, né? Como eu disse hoje nessa palestra, a gente ama e odeia ao mesmo tempo, a gente quer conservar e quer matar ao mesmo tempo. Então, porque também, para ficar mais interessante, sei lá, ou às vezes a Ariane, ou você mesmo, Clarice, dá um tema lá no grupo, e a gente tem que estudar esse tema. Aí, na hora que chega no dia da reunião, vocês falam, ó, fulano vai ficar de tal lado, ciclano de tal lado. Aí a gente vai ter que estudar as duas opiniões, para tentar convencer o restante do pessoal. Muito boa a sugestão, eu acho legal, essa ideia é legal. Isso aí é uma metodologia, Jéssica, que a gente chama de tribunal do júri. Então, isso é uma metodologia muito utilizada, que é uma aprendizagem ativa, né, que é um processo muito importante, porque a gente só aprende quando a gente quer e quando a gente faz, né, ninguém aprende só ouvindo. Você usa esses dois lados e aí depois um mediador, né? Então, é muito bom fazer isso. Acho que esses temas, né, que são temas onde existe essa divergência de opinião, eles são mais fáceis de serem abordados assim, né? Quando tem dois lados, mas é ótimo, acho que sempre vocês têm que pensar nisso, né? O que vai ficar menos chato, que ninguém vai ficar com sono, porque a gente já estudou o dia inteiro, já trabalhou, já fez um monte de coisa, e chegar aqui e falar, nossa, tem que ir lá, sinalista. Não é isso, né? Mas aí vocês que têm que achar legal. Então, né, não é uma coisa que eu acho legal que vocês não acham legal. Né? Por exemplo, vocês não gostam de ler livro, eu adoro ler um livro, eu preferi falar, se eu quero ler um livro, ir lá. Né? Então, vocês têm que resolver isso e dar sugestões para que vocês se envolvam, porque, né, não ficar aqui no final só a gente aqui da coordenação debatendo e fazendo perguntas para o palestrante, né? Então, assim, vocês têm que participar mais, tá bom? Então, esse que é o objetivo, que vocês participem de uma forma que seja interessante para todo mundo, que todo mundo tenha prazer no aprendizado. E a gente está numa época, né, gente, não custa lembrar que os espaços para a discussão de opiniões divergentes são muito pequenos. E esse aqui é um espaço para isso. Porque fora daqui, pode ser que a gente seja julgado, pode ser que a gente seja discriminado, mas aqui é o espaço para a gente falar o que a gente pensa, para a gente discutir sobre questões difíceis, é o espaço para a gente, né, conversar sobre o que fora daqui vão cobrar da gente, vão cobrar essas opiniões da gente, mas a gente, às vezes, não vai ter essa opinião porque a gente, às vezes, esquiva, né? Então, a gente precisa abrir esses espaços para a gente conversar sobre coisas difíceis e coisas que causam divergências.
né? E sem ficar com aquele modelo antigo do uma pessoa fala, uma pessoa fala, uma pessoa fala. Você já tem que chegar pronto, já estuda sozinho, já vai, a gente só dá aquele encaminhamento e vai. Então, a gente aguarda durante a semana, né, meninos do grupo, Isso a gente mesmo. aguarda sugestões de vocês sobre como vocês gostariam de se organizar para a gente estudar realmente os temas que virão pelo semestre, tá bem? Isso mesmo, gente. Vê a forma que vocês gostariam de aprender. Esse grupo é nosso. É para todo mundo aqui aprender. Então, eu espero dar uma pesquisada aí. Ó, isso aqui vai ser bacana para a gente, como uma dinâmica, porque assunto tem demais. A Não gente vai só... sugerir TikTok. Não aceito. TikTok, YouTuber, não. Assunto tem demais. A gente só quer conhecer um pouquinho da opinião de vocês para ver o melhor jeito de transmitir esse assunto e adquirir ele também. Então, muito obrigada, gente. Mais uma vez, lembrando de vocês assinar o formulário. E até a próxima reunião. A gente avisa lá no grupo o dia certinho, tá bom? Um beijo e obrigada. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite. Prazer, meninas novas. Bom, era pra gente ir. Sim, Uai, a gente sim, não vai ficar, Ariana. não? A gente, nós da coordenação, vamos ficar. Eu só tirei a câmera pro pessoal ir saindo, né? Porque às vezes eles acham que vai ter alguma coisa. Ai, ai. Falei, pronto, já vou. Nossa, A isso Clarice saiu? Eu acho que a Clarice saiu. Será que ela esqueceu? Jesus. Mandar aqui no grupo. Já, se depois você faz o calendário lá, de novo, agora começando nesse dia que você falou. Dia 9. Que pelo menos primeiro encontro a gente precisa programar melhor, né? Com antecedência. Então a gente... Ah, não, é. Hoje foi bom porque eu achei que superou minhas expectativas. Porque o pessoal ligou a câmera, foi bem informal, né? Mas... gente, já vou desligar a gravação, né? É. Verdade. Ô, Jácia, a Clarice Oi. falou do negócio lá do outro projeto, só para eu não esquecer, mas eu até não